Não, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Sempre é um prazer estar aqui conversando com as pessoas, inclusive estar compartilhando de algumas experiências com as pessoas que aqui estão, que de alguma forma ou de outra a gente tem tentado. Não, assim, de alguma forma ou de outra a gente tem trabalhado juntos, sobretudo com o professor Zaigana. Nós estamos partindo para a quarta coletânea, né, sobre juventude e movimento estudantil. E nesse trabalho a gente não deixou, de alguma maneira, 68, vamos dizer, de lado. E também não ficou só em 68 como é comum na produção, vamos dizer, acadêmica do nosso país. Há várias lacunas na questão da história do movimento estudantil, na análise do movimento estudantil, mas 68 tem assim, uma característica especial porque a gente, de alguma forma, está preso a 68, por diversas questões. Acho que a primeira, vamos dizer, na questão das heranças. Nós que estamos numa universidade pública, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, acho que essa geração de 68 lutou muito e eu acho que conquistou, acho que uma das conquistas não foi só fracassos e derrotas, mas também algumas vitórias. E uma das vitórias é a questão do ensino público. Barrou-se o MEC-2, barrou-se a implantação do ensino básico, barrou-se o modelo de universidade que a ditadura queria implantar, embora de alguma forma ela conseguiu várias outras coisas dentro da universidade, mas eu acho que essa questão da universidade, a questão também de algumas ideias e de algumas experiências que 68 ainda, de alguma forma, deixa hoje para a gente. Por exemplo, a questão não apenas do sonhar, mas a grande referência que a gente tem quando fala de jovens, quando a gente fala de movimento estudantil, a gente quer colocar 68 como, vamos dizer, como modelo, né? A gente quer que os movimentos estudantis, juvenis, tenham 68, vamos dizer, como modelo que os estudantes façam as mesmas coisas daqueles estudantes de 68. Então, a expectativa de que os movimentos tenham, vamos dizer, de alguma forma, 68 como parâmetro e algumas ações realmente sejam feitas a partir de 68. As ocupações que a gente teve no ano passado e esse ano, né, vamos dizer, algumas barricadas, tive em São Paulo, na ocupação da USP, fiquei num cenário como se tivesse um país, aquele frio de São Paulo e também aquelas barricadas, aquelas palavras de ordem, aquelas reflexões, né, muito calcadas numa leitura, né, de 68, tanto do Brasil quanto da França, e eu acho que 68 vamos dizer, um momento que traz realmente boas reflexões e é um momento que também deixa muitas heranças para nós que estamos vivendo aqui hoje na universidade ou na própria sociedade. Eu tenho feito um trabalho grande para resgatar, vamos dizer, a história do movimento estudantil. Por exemplo, a última entrevista que eu fiz foi no mês passado com o Zé Dirceu, que é um dos personagens de 68. Embora ele já deu entrevista para milhões e milhões de locais, milhões e milhões de pessoas, mas a gente tenta sempre tirar alguma coisa, vamos dizer, dessas pessoas que vivenciaram 68, porque muita coisa ainda falta ser dita sobre o que representou 68. Zaidan, a professora, falou muito bem nessa questão da memória como uma construção do presente. Né? As pessoas tentam falar de 68 a partir do presente, a partir das suas experiências, vamos dizer, cotidianas. Mas eu sempre tento arrancar um pouco essa questão da herança de 68, mas também um pouco das experiências, dos fatos marcantes daquele período, porque apenas alguns episódios sempre são colocados na produção mais recente, que é a do cinema, os filmes que estão saindo. O professor citou Hércules 56, saiu um filme a partir do livro de Frebeto, Batismo de Sangue, saiu sobre o Araguaia, a Conspiração do Silêncio, e várias outras produções, não apenas de longa-metragem, mas de documentários, né,
de filmes de curta-metragem. Então eu sempre tento entender 68 a partir, vamos dizer, do que as pessoas vivenciaram e também um pouco a partir do que elas enxergam, do que as outras pessoas estão se referindo a 68. Estamos comemorando 40 anos de 68. Daqui a 2 dias vamos estar comemorando o 30º Congresso da ONU de Biúna, quando se prendeu praticamente um número fechado entre os estudiosos de 800, 700, 1.900 estudantes que eram, vamos dizer, as grandes lideranças do país, que depois de uma longa discussão foram fazer um congresso para se discutir o movimento estudantil lá no interior de São Paulo. E esse congresso é importante pelo seguinte: não apenas pela mobilização, pela repressão, pelos desdobramentos do congresso, que na verdade não aconteceu porque eles estavam começando, a polícia entrou e prendeu todo mundo. Mas é importante também porque o fechamento também deixa algumas brechas e algumas aberturas. Acho que na questão do movimento estudantil, o Congresso de Biúna, de alguma forma, contribuiu para trazer, vamos dizer, uma nova linguagem e novas práticas do movimento estudantil, e principalmente uma auto-reflexão, vamos dizer, não sei qual é a palavra certa, uma autocrítica também. Porque quais erros nós cometemos, de que forma a gente errou, por exemplo, o Congresso poderia ter sido um CRUSP na Universidade de São Paulo, alojamento. Então, há toda uma discussão sobre as práticas e também sobre o próprio movimento antigo e sobre a própria ditadura. Alguns acreditam que tinham a força que não tinham, outros acreditam que podia ter sido diferente, outros começam a discutir que o movimento antigo tinha que ser mais unido, que sempre houve divisões, não só no movimento antigo, mas no movimento político. A gente sempre esquece de falar de 67, quando houve a cisão do Partido Comunista Brasileiro. A professora falou um pouco dessa questão, mas é muito importante quando a esquerda, vamos dizer, decide luta armada, ou vamos continuar combatendo com esses movimentos de massa, ou vamos criar outras formas de combater a ditadura, de fazer os novos movimentos. Então, 67, 66, 64, o início da década de 60 também é importante para a gente ter um panorama de como a gente chega a 68. A gente pode cair direto a 68 sem compreender uma série de fatos e uma série de acontecimentos que vão de acúmulo de força, né, de acúmulo de debates, da repressão sendo recrudescida, etc., para a gente compreender um pouco o 68. Então tem toda essa produção, tem os livros autobiográficos, né, das pessoas que vivenciaram, como Zé Dirceu, Vladimir Palmeira, a baixa ditadura, o Fernando Gabeira, que é candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Você acha que tem condições de ganhar. Querido companheiro, Batismo de Sangue, os Carbonários, Memórias da Guerrilha Perdida, do Alter Então há todo esse material, toda essa produção, todos esses personagens que estão aí hoje, inclusive nesses 40 anos, falando das suas experiências, que a gente pode tentar entender um pouco do que foi 68. Porque, inclusive, é uma frase muito comum, foi muito comum e ainda é muito comum, de que a esquerda só se encontra na prisão, só se entende na prisão. Aí algumas pessoas eu me entrevistei, eu disse, nem na prisão, que o pau que comia, né? E não se entender tanto assim, né? Nem na prisão. Acho que tem essa questão, mas eu acho que a divisão, a dispersão, a fragmentação de alguma forma também faz parte do processo. Mas, então, falei de Zé Dirceu, mas o outro personagem que eu entrevistei recentemente, vai estar saindo outra coletânea, é Franca Martins. Isso numa sacada lá, num determinado momento da entrevista, eu perguntei para ele, Franca, mas qual que é a grande herança de 68? Fala-se muito, né, da contribuição de vocês, da presença dos movimentos, mas qual é a contribuição, assim, que hoje a gente pode falar, isso é de 68. Eu vou falar, a grande herança de 68 é que lutar é preciso
e é o mais importante, a nossa geração não concordou, não deixou de acreditar e de lutar por algo que ela não concordava. Ela sempre foi, eu gostaria só de ler para vocês, que eu acho que é muito importante, eu acho que foi um ponto alto, que as pessoas já deram milhões de entrevistas, mas a gente, de alguma forma, com um projeto, tem tentado arrancar algo a mais também. Não apenas os episódios, as passeadas, a repressão que eles vivenciaram, mas também algumas outras questões que eu acho importantes assim, para reflexão sobre 68. Aí ele fala assim, essa é a principal herança, de que vale a pena lutar, não somos obrigados a nos conformar com o que é ruim. A gente deve lutar para mudar o que está errado. Desejo de mudar, a esperança, a indignação, foram as marcas de 68, ou seja, a geração de 68, isso veio a se manifestar depois na luta contra a ditadura, nos seus momentos mais dramáticos, foi marcada pela decisão profunda de não se curvar diante da opressão e da repressão. Ele diz, era como se disséssemos para a ditadura, você pode me matar, mas você não pode me obrigar a viver pacificamente debaixo da sua opressão. Vou lutar contra isso. Aí ele continua, de certa forma, isso não é diferente do que aconteceu na resistência à ocupação nazista em boa parte da Europa. As pessoas sabiam que provavelmente não iriam vencer, mas diziam, mesmo assim eu não vou me conformar com isso, porque se eu me conformar, não serei um homem no sentido pleno, serei um verme. Então a questão principal da geração de 68 é que vale a pena lutar. E lutar sempre. Espartaco podia vencer Roma? Não tinha a menor chance de vencer o poderio de Roma. Mas Espartaco se levantou a si mesmo e deixou de ser escravo no dia que disse, eu não vou ser mais escravo. A geração que lutou em 68 tornou-se livre no momento em que disse, não vou me submeter. A ditadura não vai me obrigar, por meio da repressão e do terror, a ser menos do que eu quero ser. Eu vou ser alguma coisa diferente do que ela quer me obrigar a ser, mesmo que eu tenha de pagar um preço alto por isso. E pagamos o preço, para muitos um preço definitivo, por aí vai. Acho que é um depoimento muito rico e acho que foi um dos bons depoimentos que a gente vai apresentar, vamos ver, um pouco maior. Não foi fácil entrevistá-lo, inclusive liguei várias vezes com uma mulher aqui e falou, é um jeito franco de dar uma entrevista pra gente, porque é difícil. Funcionou. Mas eu acho que temos que lutar um pouco também por essa questão de conhecer um pouco, vamos dizer, a história dos movimentos antigos do juvenis. Porque eu acho que, inclusive está no livro do Zuenir Ventura, vamos dizer, uma epígrafe, né, daquele primeiro livro dele, ele se chama Mário de Andrade. Talvez não podemos servir de exemplo, mas podemos servir de lição. Acho que essa geração tem muitas lições, vamos dizer, muitos ensinamentos a passar para a gente. É uma geração que viveu um momento muito rico, muito especial e que contribuiu, vamos dizer, para uma série de rupturas de algumas questões em definitivo para aquelas gerações que vieram depois. Eu não vivi em 68, nasci em 73. Você é novinho. Não é mais novinho. E eu acho que foi um momento em que a ditadura estava matando em série em 73. Muitas pessoas foram mortas em 73. Muitas também tinha esperança já com a questão da abertura. Não foi numa nuance tão problemática, mas algumas questões as pessoas já começavam a ter uma luz no fim do túnel. Que é justamente em 73 que o movimento antigo começa a se reorganizar. Em 73 que os estudantes começam a usar novas práticas no cotidiano, de fazer festivais, de discutir profissão, discutir tudo aquilo que a ditadura não permitia, mas no fundo tentando burlar, usando a criatividade, a irreverência, que é comum dos estudantes do movimento antigo, tentar sempre estar burlando, tentar sempre achar estratégias para que o movimento antigo, para que o estudante se expresse. Acho que os movimentos estudantis são movimentos de juventude, são movimentos que eu acho que eu esqueci de falar, que o movimento estudantil era grande referência nos anos 60. Era tinha uma grande visibilidade. E também era um movimento juvenil por excelência.